Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, hoje é segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana. Vamos aqui com saúde, com empenho e com dedicação. E o nosso tema de hoje aqui para abrir esta semana, saúde mental no pós-pandemia. E para isso, eu vou apresentar aqui um time de especialistas, todos médicos, psiquiatras. Eu começo apresentando a doutora Iana Honorato, primeiramente a doutora Luciana Mancini Bari, ela é especialista em transtornos mentais e dependência química, foi coordenadora médica do Hospital Santa Mônica. Tudo bem, doutora Luciana, como vai? Tudo bom? Boa tarde, um prazer estar participando aqui com vocês hoje. Vamos lá. Também com a gente aqui para a nossa conversa, outra especialista, psiquiatra também, doutora Iana Honorato, ela é responsável pelo serviço de eletroconvulsoterapia do Hospital Santa Mônica. Tudo bem, doutora Iana? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente, doutora Maiara de Sá Salvato, médica psiquiatra do Hospital Santa Mônica, e ela tem experiência em transtorno mental em jovens e adultos. Tudo bem, doutora Maiara? Como vai? Oi, Mauro, tudo bem? E você? É um prazer estar aqui. Em Obrigado primeira mão, né? né? Obrigado pela presença, doutora Maiara. E também aqui para a nossa conversa, o doutor Cláudio Duarte, ele é da Unidade de Dependência Química do Hospital Santa Mônica. Tudo bem, doutor Cláudio? Como estão as coisas? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aí, né, nessa importante missão de informar as pessoas, de trazer conhecimento, de debater as coisas. Muito agradecido pelo convite. Esse é o nosso objetivo, trazer informações aqui para a nossa audiência a respeito da saúde mental no pós-pandemia, que é um assunto muito importante. Afinal, a pandemia de Covid-19 já provocou a morte de 6.600.000 pessoas no mundo, além de inúmeras pessoas aí todos os dias, muitas ainda trancadas em casa, restringindo, uma situação que restringe a interação social, que é a parte fundamental, né, para manter a saúde mental de todo mundo, levando a uma maior ansiedade, uma solidão, um estresse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia desencadeou um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Doutora Luciana, eu começo a respeito desse tema com você. Esse aumento tão grande nos casos de transtornos mentais, resultado aí do período da pandemia, era esperado isso? Claro que a pandemia é uma situação que, para a gente, é uma novidade muito grande, porque a última que houve foi há 100 anos, né? Então a gente não tem informações, enfim, de um passado mais recente a respeito de transtornos por conta desse tipo de situação. Era esperado um aumento tão grande de ansiedade, depressão e outros problemas psiquiátricos por conta da pandemia? Oi, Mauro. Então, a gente já via um aumento, né, das doenças mentais, acho que com o avanço da tecnologia, né? Então, a tecnologia cada vez mais rápida, né? As pessoas no âmbito do trabalho tendo que apresentar metas, resultados cada vez mais rápido, muitas pessoas não conseguindo acompanhar esse ritmo, né? A gente veja que as pessoas mais velhas já não estão sendo tão aproveitadas no trabalho, né? Às vezes a experiência já não significa tanto quanto uma pessoa que sabe se mover nessa era digital. Então, tudo isso trouxe mais ansiedade, mais transtornos depressivos para essas pessoas que não conseguiram acompanhar esse ritmo. E aí, com a pandemia, tudo isso exacerbou muito, né? As pessoas se viram inseguras, não conheciam esse mundo, tinham que trabalhar desde da sua casa, né? Então, era tudo novo, o ambiente de trabalho, a convivência, né? Criança, jovem, adulto, todos no
mesmo ambiente, tendo que lidar com todas essas seguranças de vacina, de doente, de morte, de luto, né? E tudo isso foi muito difícil e muito grave, né? Muitas pessoas tiveram muitas dificuldades, né? E acho que aumentaram todos os transtornos, né? Quem já tinha uma predisposição a ter algum tipo de transtorno mental, seja ele ansiedade, depressão, isso apareceu, e quem já tinha um transtorno estabelecido, já fazia algum tratamento, seja ele de dependência química, de alguma doença, né? Isso se exacerbou pela dificuldade de conseguir uma consulta, dificuldade de agendamentos, esse isolamento todo, tudo isso foi muito difícil nesse período. Ansiedade e depressão são doenças da modernidade ou sempre existiu de uma maneira ou outra, mas agora é que a gente tem mais informações para entender do que se trata cada uma dessas coisas? Sempre existiu, né? Mas existe um tabu muito grande, as pessoas não falam como outras doenças, né? As pessoas às vezes têm vergonha de dizer que vão ao psiquiatra, ou que vão num psicólogo, ou que tomam medicação psiquiátrica, né? Ainda que hoje em dia essas medicações evoluíram muito, já não tem aquele efeito colateral que a gente sabia anteriormente, né? As internações psiquiátricas são muito diferentes de antigamente, mas existe um tabu e as pessoas não falam sobre isso. Então, falta informação, mas essas doenças sempre existiram, sempre estiveram, ainda que a gente não tivesse tanta informação. Doutora Iana Honorato, seu olhar sobre esse índice, 25% de aumento na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo por conta da pandemia. Olha, é bem como a Luciana falou, assim, né? Realmente, dizer que a gente esperava é difícil, né? Mas, porque, enfim, é uma situação nova para todo mundo. Mas, olhando para as mudanças de contingências, para as mudanças no impacto no dia a dia, no cotidiano das pessoas, realmente, a gente esperaria que isso aumentasse, né? Especificamente, eu faço enfermaria para um convênio médico. E antes era só eu era a única psiquiatra nessa função. Hoje nós somos 5 psiquiatras. Então, de fato, a minha impressão, olhando daqui da nossa casuística, é de que talvez seja até maior do que esses 25%, esse aumento de ansiedade e depressão. Como a Luciana falou, de fato, isso não é novo, isso sempre existiu, né? Mas as pessoas têm medo, as pessoas têm muito preconceito, têm uma certa vergonha, né? As pessoas acham que o psiquiatra e quem vai ao psiquiatra está louco. E, na verdade, não é bem assim. O feijão com arroz, o que o psiquiatra mais atende é ansiedade e depressão. Já era, e nesse período pós-pandemia, realmente explodiu. É o próprio paciente que tem que entender quando ele está precisando de uma ajuda profissional, psiquiátrica. Porque se você tem uma dor de ouvido, estou com dor no ouvido, eu vou lá no otorrino, estou com problemas para enxergar, vou lá no oftalmologista. Então, cada um toma a sua própria decisão, cada paciente. Agora, quais são os sintomas psiquiátricos que podem desencadear esse entendimento no paciente? Olha, estou precisando da ajuda profissional. Ou é alguém que vai dizer para ele, olha, você não está bem, eu vou cuidar disso, vou marcar um médico psiquiatra para cuidar de você. Acho que essa é a grande parte que a pandemia trouxe, gente. Ela acabou trazendo esse contato da pessoa maior com ela mesma, o contato maior do convívio familiar, o chacoalhe que as pessoas teve em função da mudança de vida, do medo de morrer, do medo do que vai acontecer, acho que fez com que as pessoas se voltassem um pouco mais para dentro. E elas conseguiram, então, às vezes, se perceber que não estavam bem. Então, não só a própria pandemia teve, de fato, um impacto, um aumento da expressão dos quadros de ansiedade, depressão, álcool e drogas e tudo mais, como também acho que aumentou a chance das pessoas perceberem que não estavam bem. Quanta gente talvez não estivesse bem, mas a pandemia, de alguma forma, desnudou, trouxe à tona, fez emergir um sintoma. Então, eu penso um pouco também desta forma. Não só o agravamento, como também, às vezes, a percepção de não estar bem
a mudança que teve no dia a dia das pessoas, do mundo, por conta da pandemia, meio que tirou de cima, né, descamuflou uma coisa que já talvez estivesse ali existente. E nessa descoberta, doutor Cláudio, como saber se a busca é pelo psiquiatra ou por um psicólogo, enfim, tem vários profissionais na área, e conforme a necessidade, né? Eu costumo achar até que a gente nem tem profissional suficiente para poder ter poder tratar tanta gente assim, entende? Eu acho que a gente tem que ter vários profissionais, inclusive profissionais não médicos, e também médicos de outras especialidades, ou mesmo profissionais como um dentista, muitas vezes me encaminha pacientes, porque ali no bate-papo ele percebe que o sujeito não está bem. Então, qualquer profissional de saúde tem que ter noção básica a respeito de saúde mental para poder encaminhar para as pessoas. Doutora Maiara, é muito comum, sim, é muito comum a gente ouvir essa expressão que veio a partir da pandemia, o novo normal, né? Então está todo mundo trabalhando de uma maneira diferente, muitos em home office para sempre, relações de trabalho completamente modificadas e a doença psiquiátrica ela vem nesse contexto, ou seja, a doença psiquiátrica está no novo normal e a partir de agora nós vamos olhar para ela de uma forma como não olhávamos antes? Na verdade, a gente teve que mudar, assim, né, algumas coisas, e até mesmo nas orientações dos pacientes de ter hábitos diferentes, né, isso também serve de lição para como que a gente vai lidar com os problemas e como que a gente vai encarar isso de uma maneira de não prejudicar nossa saúde, né, nossa vida. Então, a gente foi meio, na verdade, se adaptando de alguma maneira e vamos continuar incentivando, assim. Hoje diminuíram as restrições, né, que foram de lazer, porque a pandemia, assim, né, foi uma ameaça, foi o luto, foi a restrição, o isolamento, e hoje também com a questão da rede social, dessa era digital, a gente consegue ficar mais próximo das pessoas por vídeo, consegue buscar outros hobbies, buscar outras maneiras de estar lidando com isso. Então, esse novo normal, e a gente vai se adaptando, né? Acho que mais ou menos dessa maneira. O que é que tem chegado hoje aí no seu consultório de queixas? Na verdade, nada mudou, acho que se intensificaram, né? Foi o que a Luciana estava falando. Quem já tinha uma predisposição, quem já tinha algum acometimento, isso agravou mais, e aí a gente começou a ver esse índice aumentado de ansiedade, depressão e dos outros transtornos por conta do que a gente estava passando, né? Então, assim, não tem tanta diferença, sim, talvez se intensificaram e as pessoas foram se adaptando da melhor forma possível. E a gente também, né? Mauro, eu acho importante, né, o que eles estão falando, inclusive porque essas mudanças todas trouxeram também para essas pessoas que já tinham algum sintoma, às vezes que banalizassem, ou que não entendessem o que aquilo significava. Então, a gente vê algumas pessoas também, por exemplo, que estão cansadas com o trabalho, né? Um cansaço que qualquer um que trabalha, né, que acorda cedo, que pega uma condução, que vai para um trabalho, que cumpre uma função, vai ter, mas fala, eu tenho burnout. Ou uma outra pessoa que perdeu alguém, eu estou depressiva, quando que aquela perda vai trazer uma tristeza, e nem sempre isso vai ser a doença, a depressão, né? Ou eu estou ansiosa, eu preciso de medicação. Não, existe uma ansiedade natural frente a todas essas mudanças, né? Por isso que é muito importante que quando a pessoa achar que tem alguma coisa, que ela procure uma avaliação médica, porque é esse profissional que vai saber se o que ele tem é um sentimento normal frente a uma mudança, ou se ele precisa ser medicado, ou se ele precisa somente fazer uma terapia e trabalhar com essas questões e com essas emoções. Então, é super importante que uma pessoa que sinta qualquer alteração no comportamento ou qualquer sentimento diferente e que não esteja contente, que aquilo esteja incomodando, que procure uma consulta, né? Como a gente faz quando a gente tem algum inconveniente, que a gente vai, não sei, no médico que está com uma dor qualquer e que ele vai falar, não, isso vai passar, ou isso você vai tomar um anti-inflamatório, né?
Então, ele precisa passar por uma consulta e por uma avaliação para ter a melhor orientação, né? Um ponto que você destacou bem é a pessoa que sente uma dor e fala, bom, eu preciso ir no médico para cuidar disso, né? Exatamente. As questões relacionadas com a mente, da saúde mental, geralmente as pessoas não dão muita bola, né? Eu não sinto dor, então o que eu vou fazer no médico, né? Porque isso não traz dor, quer dizer, traz outro tipo de dor, né? É a dor sentimental, né? Mas as pessoas não costumam dar muita bola para isso, por tabus, por desconhecimento também, enfim. Então, é muito difícil esse momento, né, de conseguir fazer com que as pessoas olhem para si próprias, como destacou o Dr. Cláudio, né, que muitos estão fazendo isso, e que entendam a necessidade de procurar ajuda profissional. Isso, por isso é Sim, importante a gente estar falando aqui hoje, né, trazendo essa informação, porque às vezes a pessoa não sabe, né, o que que ela pode fazer, ou às vezes tem um familiar que tem alguém na família, ou tem um amigo que está percebendo alguma alteração, e essa pessoa também pode falar, olha, vamos marcar uma consulta, ou vai, procura uma ajuda, né? Isso está sendo falado e discutido mais do que era antes, quando a gente não tinha informação. A gente com vai falar agora certeza. sobre... Pode falar, Mauro, só doutor. porque vocês tinham perguntado sobre sintomas, né, em que momento procurar, é muito comum que a porta de entrada, que o primeiro atendimento não seja na psiquiatria, seja, por exemplo, num pronto-socorro, porque dentre os sintomas, a gente pode encontrar a palpitação, a sensação de que o coração está acelerado, uma sensação de sufocamento, de falta de ar. Se a gente pensar em casos que você tem crises de pânico, uma das características é a sensação de que tem algo muito grave acontecendo com você e uma sensação de morte iminente, né? Então, é muito comum que os primeiros profissionais procurados não sejam exatamente profissionais de saúde mental. E o momento, o time de procurar, né, o que seria essa divisão entre o que é normal e o que passa a ser patológico, eu costumo falar de duas coisas principalmente: sofrimento, nível de sofrimento e prejuízo, né? A diferença entre a ansiedade patológica, né, que é a ansiedade doença, e a ansiedade que todos temos, que é importante deixar isso muito claro, assim, a ansiedade é fisiológica. A ansiedade é que faz com que você foque em uma determinada coisa que você precisa resolver, que faz com que o estudante, na semana antes da prova, diga não para alguns convites e realmente sente ali foque para estudar. É a ansiedade que faz isso com a gente. O problema é que quando ela sobe demais, no lugar de ela te colocar para frente, ela te paralisa, ela te breca, né? E a depressão também. O normal é que o nosso humor flutue ao longo do dia, ao longo dos dias, de acordo com as situações ao nosso redor. Esse é o normal. A gente pensa em uma depressão, né, em um adoecimento do humor, quando você desce mais do que o normal. Quando essa tristeza, ela te traz um nível de sofrimento muito importante e te traz prejuízos, né? Além disso, além desses sintomas que eu falei, alterações de sono, alterações de apetite, alterações de vontade, a sensação do tanto faz, sabe? De você não ter vontade de ir, de fazer coisas, redução de energia. Prostração. Isso. É uma coisa bem do, sabe? É uma coisa bem do tanto faz. O importante é cada um entender as oscilações de humor, entender se está mais alegre, se está mais triste, entender se aquilo está dentro da normalidade, se aquilo está flutuando dentro do que é o comum, e se perceber que tem algo que está além, mais acima ou mais abaixo, aí procurar o profissional. E que está tendo prejuízo, né? Sim. Por exemplo, estou com tristeza grande, eu não estou conseguindo sentir prazer, que é um dos sintomas cardinais da depressão, que é você não conseguir sentir prazer em atividades, em coisas que antes eram prazerosas, Sim. né? E o prejuízo. O prejuízo, eu acho que é a palavra de ordem, digamos assim.
que vai levantar, até porque... que é para ligar o alarme. Fala, doutor Cláudio. Isso, a Rena tocou num ponto importante, que até talvez guarda uma intersecção e talvez até influencie em quem o paciente acaba procurando, de que jeito ele conta a história, né? Você falou do prazer, Rena, e aí muitas vezes a pandemia, as pessoas acabaram buscando, né, um prazer para compensar o estresse, a ansiedade ou mesmo o sintoma depressivo. Muita gente buscou um prazer mais fácil, buscou o prazer mais disponível, mais prontamente disponível num cenário, né, de lockdown, de pandemia, de restrição do contato social. Então, quantos casos não acabaram realmente nessa busca de um prazer mais fácil, né, porque não conseguia sentir prazer em outras coisas, né, acabaram ficando dependentes, por exemplo, de álcool, dependentes de drogas, ou pioraram sua dependência, sua adicção, pela entrega, né, sem limite a um prazer que é rápido, imediato, mas que cobra um preço muito caro lá na frente da pessoa, porque de algum jeito não é um prazer que a gente chama de uma construção, né, de uma recompensa, e sim daquela coisa do atalho, né? Então, isso também acontece com jogos eletrônicos, com dependência do sexo, com uma série de adicções, né, das dificuldades das pessoas também, às vezes, não só de ter o prazer, né, ou de, muitas vezes, por estar com a dificuldade de encontrar o prazer saudável, se entrega a um prazer que é maléfico, que é um prazer muito grande na hora, mas que depois torna a pessoa refém, né, daquela substância, ou daquele hábito, daquele jeito de funcionar, trazendo outros prejuízos e agravando, de repente, o quadro depressivo. Olha, gente, estresse e ansiedade relacionados ao local de trabalho não são fenômenos novos. Muitos funcionários, muitos trabalhadores relatam que seus empregos são uma grande fonte de estresse e ansiedade que, se não forem controlados, podem chegar ao nível de um transtorno com consequências negativas para a saúde física, bem-estar mental, produtividade no local de trabalho e oportunidades de carreira. Doutora Luciana, esse sentimento, né? A pandemia criou novos problemas de trabalho, ou isso já existia e acabou sendo exacerbado? Já existia e acabou sendo exacerbado, mas o importante foi que a pandemia, isso foi muito mais falado, né? Então, com isso, várias empresas começaram a ter, dentro das suas empresas, alguns programas que ajudem a aliviar o estresse, né? A gente sabe de que hoje tem ginástica laboral, que várias empresas fazem, que estimulam a fazer pequenas pausas para que essas pessoas, principalmente que trabalhem em funções mais estressantes, né, bombeiro, policial, profissionais de equipe médica, pessoa que atende o call center, que fica o dia inteiro escutando as pessoas xingando e reclamando, né? Então, essas pessoas agora, em algumas empresas que tomaram se preocuparam, né, e começaram a pensar também na saúde mental do seu trabalhador, né, que isso influencia toda a empresa, né, e começaram a desenvolver alguns trabalhos dentro da empresa. Isso ajudou muito também, né, e a gente sempre estimula os trabalhadores que estão se sentindo assim a fazer terapia, a fazer uma atividade física, a fazer pequenas pausas quando não tem como mudar de função, ou quando gosta daquilo que faz, claro, né, para diminuir esse estresse e, com isso, ter menos probabilidade de ter alguma doença por conta disso. O home office ele já existia antes da pandemia e é uma nova realidade. Aí agora tem gente que vai ficar no teletrabalho para sempre. Isso traz novas fontes de estresse para as pessoas trabalhar em casa e naquela dificuldade de separar o profissional do familiar, do particular. É motivo para estresse? É motivo, mas a gente vê também que tem alguns estudos já que estão sendo desenvolvidos que muita gente se adaptou e prefere, né? Algumas empresas tiveram dificuldade de trazer de volta para o presencial alguns trabalhadores, né? Agora ainda tem, principalmente para nós mulheres, né, que às vezes temos filhos, crianças, marido, casa, almoço e que tem que dar conta de várias funções, né? Então, a gente vê bastante que ainda causa bastante estresse e dificuldade em se adaptar a essa nova realidade, né? Mas muitas pessoas se adaptaram, conseguem desenvolver um trabalho dentro de casa, se sentem mais tranquilas com isso, porque perdem aquele tempo do trânsito, do deslocamento, que também é um estresse, né? Principalmente para quem é de São Paulo, que tem muito trânsito, né, que passava às vezes horas para chegar no trabalho, e com isso até melhorou seu desempenho, né? Então a gente tem os dois lados aí.
Vamos falar agora sobre o aumento do consumo de álcool e drogas, que também a gente tem aqui um quadro muito importante para avaliar. Simultaneamente à Covid-19, o mundo viveu uma pandemia paralela envolvendo o abuso no consumo de álcool, drogas e medicamentos. E a expectativa é que, com agora o arrefecimento do coronavírus, mais pessoas descubram problemas mentais e precisem de atendimento até para se recuperar dos novos vícios. Por que esse aumento, doutor Cláudio, no consumo de álcool e drogas? O que o senhor tem observado aí no seu dia a dia, no seu consultório? Eu vejo que a quebra da rotina, né? A mudança do esquema de vida e o tempo ocioso, não saber lidar com o tempo ocioso. Tem muita gente que apesar de melhorar... Estão me ouvindo? Sim? Agora sim. Houve um travamento, agora, mas já está normalizado. Muito bem. Eu estava dizendo que muita gente não sabe lidar com o ócio, né? Com o tempo livre, né? Então, para muita gente, estar mais em casa, né? E não ter o convívio, né? Do dia a dia, não ter a rotina, né? Não ter aquela coisa da disciplina de acordar naquele horário, de poder... porque senão não chega a tempo no transporte, porque senão evita o trânsito e voltar para casa e ter, né, outras atividades como forma de preencher o tempo livre. Quando sobra muito tempo, não sabe o que fazer com ele, né? Não sabe lidar, né, com essa ansiedade do tempo livre e se entrega, né, ou acaba tendo um consumo maior, né, de álcool, ou muitas vezes já tem um consumo prévio alto, mas aumenta mais ainda porque também perde o parâmetro social, né? Se eu estou na mesa ali no happy hour e estou tomando com os amigos, outras pessoas eu vou estar me regulando um pouquinho se eu passei do ponto, se eu estou para baixo do ponto, ou se eu não posso também tomar, né, muito mais que as outras pessoas. Você tem ali algum sistema social regulatório. Se eu estou em casa, eu nem sei, perco as contas, né? Eu posso estar bebendo e não ter nem noção de que eu estou bebendo além do ponto. Não tem ninguém me observando, né? Se eu ficar muito alterado, eu vou tirar um cochilo e as pessoas da família ali não vão também, às vezes, dar muita bola para isso. Então, tem essa questão da sociabilidade, da quebra da rotina, da mudança do hábito, do dia a dia, como fonte, né, de explicação para esse aumento. O estresse em si, obviamente, que todos nós passamos por essa situação, também levou a essa condução. A interrupção de tratamento, quanta gente estava se tratando de uma maneira mais regular e efetiva antes da pandemia, e por conta da pandemia, com medo de se contaminar, não buscou uma internação, não buscou, né, uma terapia, não frequentou um hospital dia, enfim, se desleixou aí do seu tratamento. Não tivemos muitas salas de reunião de AA, de NA, que é uma grande pilastra, né, um grande ferramental para a recuperação das pessoas, também ficaram fechadas por um tempo, até todo mundo se adaptar ao online. E mesmo online, sendo uma revolução no nosso jeito de se relacionar, de trabalhar, de se encontrar, ainda assim, obviamente, não é a mesma coisa, né, que uma reunião presencial, né? Então, isso traz, né, para algumas pessoas que têm uma dificuldade com a tecnologia, ou mesmo com essa sensação da interação à distância, traz um afastamento do tratamento, uma dificuldade de acesso ou de frequência ao tratamento. E nisso, tudo isso junto, misturado ao mesmo tempo, é a bomba relógio perfeita para a explosão e no aumento do número de casos de questões de álcool e drogas, eu brinco que nós, nos psiquiatras, nós não fomos uma linha de frente, a gente não estava lá na UTI, a gente não estava lá no pronto-socorro, né, porque não é a nossa expertise. Alguns de nós talvez até participaram, né, de campanha, de hospital de campanha, tal, tive colegas que largaram suas especialidades e foram ajudar nesta área. Mas a gente é o bombeiro que vai cuidar do rescaldo do incêndio, sabe aquela coisa né, tá tudo quente, tá tudo com brasa aqui e ali, alguém tem que ir lá e de algum jeito cuidar de jogar água no fim do processo para que as chamas não voltem. Acho que os psiquiatras temos a missão aí de cuidar do rescaldo desse incêndio que a pandemia, né, trouxe para nós. Os casos de saúde mental vão pipocar, vão continuar com aumento de incidência. Eu creio que o impacto ainda é por alguns anos, né, para poder, de algum jeito, essa demanda. O impacto que a gente vê nos adolescentes, nos jovens, é pior ainda, né? Porque realmente neles
perturbou muito a capacidade de interação. Eu tenho adolescentes e adultos jovens que, ao voltar para o presencial, não conseguem abandonar a máscara, não porque estão com medo do Covid, mas porque estão com medo de interagir, de que vejam sua cara, de que vejam sua aparência. Quantos adolescentes entraram, né, com 11 anos em pandemia? Está com 15 agora, sei lá, né, 14 para 15. Quer dizer, o corpo se transformou, tudo se transformou e há essa dificuldade de reconhecimento. Eu tenho exemplos muito próximos de gente que teve até, olha, e os casos são muito variados, né? Tem, por exemplo, gente que era muito retraído socialmente, né? Antes da pandemia, tinha uma dificuldade de interação. Quando foi para o virtual, quando foi para esse tipo de reunião, aí se soltou, né? Tem um exemplo na minha casa, assim, minhas filhas. Uma filha ela ganhou uma desenvoltura enorme, né, com o uso da aula online, da interação online. Quando voltou à aula presencial, outro baque. Ela passou a falar, bom, eu sei ser alguém lá no mundo virtual. Como é que eu faço aqui no mundo real? Teve um tempo ali de adaptação a essa sociabilidade no mundo real. Então, se isso acontece no cotidiano, e mesmo em quem não tem nenhum diagnóstico, imagina o impacto dessa bagunça toda, né, do modo de interagir, em quem de algum jeito tem uma vulnerabilidade, ou tem um diagnóstico, ou tem um sintoma, ou tem um quadro clínico. É muito impactante, e vai ser impactante por um bom tempo ainda. Eu quero transportar esse seu raciocínio para a doutora Maiara, esse raciocínio do doutor Cláudio, né, das crianças que, em muitos casos, não se reconheceram, né, porque o tempo passou, eram tão novinhas e, de repente, ficaram adolescentes, e aí essa dificuldade de interação e de relacionamento na escola. Mas vamos passar isso para os jovens e passar isso para os adultos. Isso também deve ter ocorrido no ambiente de trabalho, né, doutora Maiara? De repente, você chega lá no seu escritório, encontra funcionários novos que você só via por essa transmissão que a gente está fazendo aqui, né, virtualmente, e aí você também acaba tendo um baque ali. Às vezes aquela pessoa estava de máscara, você nem conhecia o rosto direito daquela pessoa, né? Então é toda uma novidade, toda uma nova situação de interação com pessoas que a gente em nenhum momento imaginou que seria dessa forma, né? É incômodo, mas de toda forma, né, é super importante o relacionamento social e presencial. Principalmente, a gente sentiu bastante, né, mas a gente percebe principalmente nos jovens e nas crianças, né. Então, esse convívio social, e até mesmo para a gente ir se percebendo, para poder ajudar ou perceber que a pessoa está precisando de alguma ajuda, a gente ter esse convívio, a gente ter esse relacionamento é super importante para o bem-estar, né? De todos Em relação ao que a doutora Luciana já havia falado no trabalho, sobre a prática de muitas empresas, no sentido de promover o bem-estar a partir de atividades físicas, enfim, aqueles que ainda estão em casa também podem ter essa alternativa de relaxamento, de alguma atividade física anterior ao trabalho, posterior ao trabalho. Dá para fazer isso sozinho? Porque quando você está na empresa, em grupo, enfim, numa interação com seus colegas, acho que isso fica mais facilitado, né? Sozinho não há muita motivação, né? Quais são os caminhos para você ter disciplina para isso? Isso hoje em dia, Mauro, a gente tem também inúmeros aplicativos da era digital que auxiliam, né? A gente tem aulas online que são gratuitas, que basta você abrir lá no YouTube e fazer de casa alguns exercícios, né? Lógico, sempre presencial, isso já é uma opinião minha, né? É melhor, porque a gente tem mais detalhes, né? Tem a proximidade, tem o calor humano, você está observando, né? Sim. A pessoa. Agora, quando a gente tem que se adaptar, né? De alguma forma, existem outras possibilidades. Tem como a gente fazer online, tem como a gente fazer, às vezes até a gente vê que em algumas aulas os educadores físicos ensinam para quem está em casa, né, em home office. Então, você não tem um pezinho, mas você vai pegar 2 sacos de feijão, ele vai falando algumas coisas que você tem em casa para você ir se adaptando e fazer alguns exercícios de relaxamento, às vezes numa parede, às vezes numa cama, com o que você tiver mais próximo, né? Então, tem como a gente adaptar e fazer e não ficar prejudicado por não estar fazendo algum tipo de exercício ou de medida para melhorar. Doutora, pode falar, Maiara.
Não, com certeza, dá para a gente fazer tudo adaptado em casa, a gente incentivou os pacientes a fazerem exercício, a mesmo estando em casa, a ter uma alimentação saudável, a tentar tomar um solzinho na varanda, né, e ter esses hábitos que a gente sabe que faz bem para a saúde, né, mudar os hobbies, assim, aprender a cozinhar, a costurar, a ler, né, outras atividades de prazer que possam estar sendo feitas para quem está em casa ainda. E tem bastante gente que se adaptou, então o exercício dá para ser feito, né? Hoje tem bastante aplicativo mesmo online de exercício que fazem bem os alongamentos, então a gente está sempre incentivando de alguma maneira, sendo em grupo ou sozinho, para que esses hábitos possam estar contribuindo aí para a ajuda da saúde mental e na saúde como um todo. Doutora Iana, o doutor Cláudio também pontuou aqui essa situação de que o psiquiatra, enfim, os médicos que tratam da saúde mental, não estiveram na linha de frente. Mas o que acontece nos pronto-socorros é a chegada de muita gente com sintomas relacionados com a saúde mental, e quem vai lidar, uma vez que lá no pronto-socorro não tem um profissional da saúde mental, é o clínico geral. Como é que está esse pessoal em relação a essa necessidade de fazer esse atendimento e de, posteriormente, claro, conforme o caso, fazer um encaminhamento para o profissional de saúde mental? Doutora Iana? Eu creio que a Hanna caiu. Sim, então vamos lá. Conexão Doutor dela Cláudio, caiu. Mas eu posso comentar. A pergunta é como está o profissional o profissional clínico ali da linha de frente do em pronto-socorro. saúde mental. Pois a gente precisa cuidar de quem cuida dos outros. Então, eu também percebo, eu acabo sendo procurado muitas vezes por muitos colegas, né, para se tratarem. A gente vê que houve, né, um impacto muito grande na saúde dessas pessoas. Acho que nunca, numa época, houve tanta dúvida, né, de como tratar uma doença relativamente prevalente, dado que praticamente toda a população é suscetível a pegar o Covid. Nunca tanta gente perdeu entes próximos, né? A gente esquece que muitas vezes o profissional de saúde, ele também adoeceu, ele também perdeu a mãe, perdeu o pai, né? Perdeu o irmão ou passou por uma situação crítica, complicada. Então, o que eu vi é que muita gente se sensibilizou. Gente que eu conhecia, colegas, né, que eram mais durões, né, poxa, conseguiram perceber que, poxa, a gente também tem que se cuidar. Gente que existe um certo preconceito em buscar, né, profissionais de saúde mental, mesmo entre profissionais de saúde em geral, né? Então, eu vi muita gente ir para terapia, vi muita gente se cuidar, vi muita gente, né, resolver dar uma atenção para a sua saúde mental. Por quê? Porque isso é fundamental para que você consiga cuidar da saúde mental de alguém ou mesmo da saúde de outra pessoa. Vi também que existe nesse pessoal que ficou mais à frente da linha de frente do Covid, uma maior, ao mesmo tempo que teve pessoas que de algum jeito ficaram mais sensíveis a cuidar da saúde mental, também vi um outro caso de gente que endureceu demais, né? Que ficou, vamos dizer, menos sensível, ficou insensível para a questão, né, do sofrimento, né? Passou a agir de forma até mecânica, né? E isso muitas vezes é apontado pelo colega, né? Então, eu acho que existe um bastidor na área da saúde fundamental, que é a gente olhar um para os outros, né? Que é a gente poder... o trabalho de equipe é fundamental para isso, né? E acho que, no geral, na minha sensação, teve mais oportunidades do que problemas. Teve mais avanço, né, de melhoria nesse sentido do que de regressão em alguma área, né? Então, acho que é por aí. E existe, dentro do SUS, por exemplo, só para a gente poder falar de saúde pública, então, eu trabalhei de perto na implantação, numa época, numa região, existe o chamado núcleo de apoio ao programa de saúde da família, que são especialistas que, de algum jeito, eles usam a palavra matriciamento, né? Eles, de algum jeito, eles fazem
implantação de uma tecnologia transversal, né, que é do psiquiatra, que está presente na equipe de saúde da família, né, como especialista, não para tratar os doentes, mas para supervisionar, instruir, treinar, melhorar a ferramenta dessa equipe de saúde da família para lidar com saúde mental. Essa é uma tecnologia leve, que a gente chama, né, uma forma interessante e eficaz, né, de melhorar a capacidade dos profissionais não médicos em lidar com saúde mental, dado que a demanda é sempre maior do que a quantidade de especialistas existentes nessa área. Doutora Maiara, as taxas de suicídio entre os jovens seguem elevadas em comparação com o período pré-pandemia, e as razões para o aumento durante a pandemia provavelmente são multifatoriais, só que houve um aumento de casos especificamente atribuídos a problemas de saúde mental. Em que medida a redução do acesso ao serviço de saúde mental colaborou com esse aumento? Ou seja, as pessoas ficaram em casa e não foram para nenhum tipo de atividade, muito menos procurar o serviço de saúde mental. Sim. As taxas de suicídio, né, estão aumentando em todo mundo, né? Isso é uma questão de saúde pública que preocupa principalmente até jovens e adolescentes, e a maior parte das pessoas que tentam suicídio tem um acometimento, tem um transtorno mental associado, e principalmente a depressão, né? E a restrição e essa ausência do serviço de saúde, com certeza, foi um fator que piorou, assim, para quem já tinha alguma questão, né? Então, a gente associa que possa ter aumentado, mas não necessariamente na pandemia. A gente vê que está crescendo mesmo os índices. E o que importa é que a tentativa de suicídio pode ser prevenida. Então, se a gente consegue diagnosticar antes, a gente consegue tratar antes, a gente evita o agravamento, né, do problema da depressão. E, então, as campanhas agora de Setembro Amarelo, né, essa divulgação, são muito importantes para a gente poder, porque a gente sabe que o preconceito existe, a falta de recurso também existe, mas enquanto mais a gente diagnostica antes, e quanto mais o preconceito também está muito associado à falta de informação. Então, quanto mais informação a gente possa levar e conseguir diagnosticar antes, ou perceber que já não está se sentindo bem, não esperar que esse problema se agrave, vai ser uma forma preventiva, assim, do suicídio. A questão da prevenção, doutora Maiara, em que medida a prevenção se torna um desafio, a prevenção ao suicídio se torna um desafio? Porque muitas vezes, quando ocorre um suicídio, aí a gente fala assim, nossa, mas como é que isso pode acontecer? A pessoa não deu um menor sinal de que poderia estar com algum problema de saúde mental, nenhuma oscilação de humor, enfim. E aí todo mundo acaba surpreso. Então, como observar, como perceber para poder justamente atuar e prevenir? Não, geralmente as pessoas dão sinais, sim, né? A gente já começa a perceber que tem a gente começa a perceber que tem um baixo rendimento na escola, que a pessoa já está mudando o comportamento. Não necessariamente ela já perceba uma depressão, uma tristeza, mas já começam com alguns comportamentos diferentes e que a pessoa já está começando um sofrimento. Então, cabe isso a gente poder buscar ajuda. E nessa questão de ter esse tabu ainda da saúde mental, desse preconceito todo, isso impede que a gente consiga já, desde antes, ir percebendo. Muitas vezes os jovens, né, pelo comportamento, por ser intrínseco do jovem ter uma atitude um pouco mais impulsiva, pode acontecer algum caso que não esteja tão associado àquela depressão profunda e ser uma atitude mais imediatista. Sim, mas isso também cabe a gente estar percebendo ou ajudando eles a lidar com essas frustrações, ou também incentivar Problemas com a sua conexão, doutora Maiara? A gente está com travamento do seu áudio e da sua imagem. Pegando o gancho, Mauro, Por favor, doutora Luciana. que a Maiara estava comentando, né? É importante também a gente estar atento a alguns sinais que nem sempre são expressados como uma tentativa de suicídio, né? Então, às vezes, esse era um jovem que era ativo, que tinha amigos, que ia bem na escola e que passa a ir mal, a já não ter prazer nas atividades que tinha, ficar muito trancado no quarto, né? Ou ficar
mudar o comportamento repentinamente, ficar agressivo com os pais, ou brigar, ou a gente vê que está diferente. Então, ele não está expressando, olha, minha vida está horrível, eu quero morrer, mas ele está demonstrando que alguma coisa não está certa. Então, a gente não minimizar isso, né? Ou para quando fala, existem pessoas que a gente vem a saber depois que quando falavam, olha, eu quero acabar com a minha vida, eu quero morrer, eu não quero estar aqui, e às vezes esse sentimento era banalizado pela própria família, que falava, isso é frescura, quem fala não faz, né? E não é assim, né? A gente sabe que quem fala pode fazer também, então a gente tem que prestar atenção, tem que estimular, procurar ajuda, né? Porque um profissional vai poder medicar, ou vai poder orientar, ou vai poder tratar de alguma forma, orientar uma terapia, para que essa pessoa saia desse ciclo, né? E consiga ficar bem e ter uma boa qualidade de vida. Doutora Maiara, como é que está a sua conexão? Acho que está tudo bem agora. Eu queria uma avaliação sua sobre o Setembro Amarelo, sobre as campanhas, né, para chamar atenção sobre essas questões do suicídio, até porque a gente aqui também, no nosso papel, na imprensa, o tempo fez com que a gente modificasse a nossa conduta. A gente, em determinadas situações, não podia falar de suicídio. Parecia ser isso uma forma de você incentivar quando você falasse do assunto. E é justamente o contrário hoje, né? A gente tem que falar do assunto, tem que levar informação para que todos estejam alertas, né? Então, a campanha Setembro Amarelo entra nesse aspecto. Por isso, a pergunta de como é que foi o resultado da campanha. Assim, essa campanha é muito importante, né? Muito bonito isso, e a gente poder... A mídia tem um papel muito importante, né, na divulgação de informação correta. Sim, se a gente deixar de falar, como que as pessoas vão saber, como que elas vão identificar, né? Como que a Luciana falou, às vezes são detalhes que a gente vai percebendo na família, nos nossos filhos, que a gente já vai ficando atento de que tem uma mudança de comportamento, que isso já não está legal. Problemas novamente com a sua conexão, doutora Então, Maiara. Doutor Cláudio, você dá sequência aí nessa questão do Setembro Amarelo? As informações vão ajudar a gente a tirar outra doença. Sim, só Pode seguir, doutor complementando. Cláudio. Podemos? Sim, pode seguir. Até a gente quer estabelecer aqui o sinal O Setembro Amarelo é fundamental, né? Porque, de algum jeito, joga um holofote em cima dessa questão que é primordial. Eu só tenho uma questão que eu fico pensando sobre o Setembro Amarelo, que eu acho que a gente deveria pensar como pensamos o Setembro Amarelo o tempo todo, né? O ano inteiro, né? Não é só em setembro, né, que existem, né, esse risco, né? Eu acho que treinar profissionais de saúde para identificar os sinais, né, de risco e o encaminhamento dessas questões, treinar as escolas, né, os professores, né, a perceberem a alteração de comportamento de um aluno, né, que possa estar em risco de tentativa de suicídio. Você, de algum jeito, instruir pais, né, a perceberem, ou filhos, quantas vezes, né, às vezes a gente não percebe que na terceira idade aumenta muito o risco de suicídio pela questão de, por exemplo, solidão, de perda de papel. Então, o Setembro Amarelo deveria ser um alerta constante, né, porque a vida é a coisa mais preciosa, né, a gente dedica a nossa profissão, né, a tentar melhorar a vida das pessoas, ou prolongar a vida das pessoas, ou que elas vivam mais saudáveis, e em especial também que elas preservem essa vida. Então, a vida já tem sérios riscos, né? Puxa, um risco alto infligido é, de fato, lamentável, né? Que a gente, algumas vezes, perca essa batalha, né? Infelizmente. Então, fundamental. Setembro Amarelo é muito importante para que ele reverbere não só durante setembro, mas, né, o tempo todo entre as pessoas leigas e os profissionais, né, para esses sinais de alerta ou de indicativo de que é necessário uma ajuda. Não sei se temos a doutora Maiara para falar o seguinte, se não tiver condições, a gente vai com a doutora Luciana, porque também não temos a doutora Iana, ela está com questões aí da conexão ruim aí também.
E a doutora Iana, ela é responsável pelo serviço de eletroconvulsoterapia do Hospital Santa Mônica. Eu queria entender exatamente o que é esse procedimento, não sei se a doutora Maiara pode falar a respeito, em quais casos ele pode ser utilizado, se não, a doutora Luciana ou o doutor Cláudio podem falar. Doutora Luciana? Tá. Então, a eletroconvulsoterapia é um tratamento, né, que a gente faz com anestesia. Então, o paciente ele não sente dor, né? Ele está anestesiado. A gente tem um anestesista que acompanha todo o procedimento. Ele é rápido, o paciente não sente dor e ele auxilia muito nessa questão da depressão crônica, né? Naqueles pacientes que estão catatônicos, que a gente fala, que é com uma depressão muito grave, ou que já fizeram vários tratamentos que não tiveram uma boa resposta, né? Ele é feito no hospital, o paciente faz a sessão no hospital, mas não necessariamente ele tem que estar internado, ele pode ter uma melhora e pode vir só para realizar as sessões, né? Dependendo do caso e na gravidade desse transtorno nesse paciente, né? A gente tem várias outras medicações que tratam a depressão, mas a gente tem tido ótimos resultados naquela pessoa que não teve muito resultado com a medicação tomada por via oral ou injetável, e que com eletroconvulsoterapia reagiram muito bem. Como é que isso é definido? Quais são os critérios no diagnóstico para se definir que a eletroconvulsoterapia é um caminho? Então, ele tem que ser avaliado por um psiquiatra, né? Não existe, assim, os critérios diagnósticos, eles vão ser personalizados para aquele paciente, né? Então, normalmente, é um paciente que tem uma depressão grave, que não reagiu a outros antidepressivos, tomou um ou vários, ou associados a antipsicóticos e não teve uma boa resposta. Aí esse paciente é avaliado, né, e vê se ele não tem algum efeito, ele não tem alguma comorbidade que não possa fazer aquele procedimento, né, são poucas, mas existem algumas comorbidades que ele não poderia fazer, por exemplo, se ele tiver um tumor, algum sangramento, alguma coisa que ele não possa fazer aquele procedimento. Se ele estiver apto, né, ele vai ser avaliado pelo profissional, né. No nosso grupo aqui, a Iana que faz isso, então ela poderia falar um pouco mais, mas infelizmente ela caiu. E aí ele faz sessões, né? Normalmente são 10, 12 sessões, aí vai depender de cada caso, né? Mas a partir da segunda, muitos pacientes a gente já vê uma melhora. O doutor Cláudio quer falar. Tem outras grandes indicações assim muito precisas para a eletroconvulsoterapia, em que ela é uma ferramenta fundamental e salva a pátria da situação, tá? Uma delas é a gravidez, né? Então, muitas vezes, uma mulher grávida com um transtorno mental grave, agudo, né? Que é difícil medicar, porque você vai ter medicações que ela precisaria tomar que iriam afetar, né, o feto, a gravidez em si, iria ser de risco para o feto ou para a própria mãe. A eletroconvulsoterapia pode ser utilizada, né, numa situação dramática como essa. Pacientes que tenham também o que a gente chama de catatonia, né? Uma crise tão grave, depressiva ou psicótica, que ela paralisa, ela nem come, ela não, enfim, ela simplesmente vegeta, né? E aí a gente precisa de algo que dê uma resposta rápida, então é outra boa indicação para a eletroconvulsoterapia. Pacientes que tenham uma dificuldade em tomar o remédio porque tem uma complicação clínica, como, por exemplo, insuficiência hepática, insuficiência renal, que aí vai dificultar a escolha de um fármaco, ou o fármaco vai ser intolerado pela pessoa. E aí a eletroconvulsoterapia, novamente, é uma boa solução para uma terapêutica, dado a dificuldade de medicar esta pessoa. Então, tem a refratariedade, que a doutora Luciana colocou, né, a especificidade, e também quando você tem a ideação suicida, quer dizer, uma resposta, quando você quer uma resposta mais rápida. Nós costumávamos fazer uma brincadeira na residência médica, que era assim: olha, se algum dia eu ficar muito doido, muito doente, muito mal, não me dá remédio não, de falar que um vai tratar do outro, me leva para fazer eletroconvulsoterapia, me dá os choques aí, né? E em 12 sessões eu vou estar melhor
mais rápido, né, e sem efeito colateral. Então, é uma brincadeira entre psiquiatras, mas que ilustra um pouco, né, o papel da eletroconvulsoterapia, né, mostrando que ela é, sim, uma ferramenta interessante, indolor, baixíssimo efeito colateral, hoje em dia, um excelente tratamento, mas que ainda guarda muito estigma, infelizmente. As pessoas pensam que a ideia dá choque na cabeça. Problemas também com a conexão do Dr. Cláudio agora, doutora Maiara. Os próprios pacientes, né? Às vezes eu tive um paciente, por exemplo, que era uma depressão grave, que não melhorava, e eu tive que praticamente convencê-lo, porque eu sabia que ele ia ser beneficiado, né? Mas ele falava, não, eu não estou maluco, eu vou tomar choque, eu vou ficar babando, porque às vezes os próprios filmes, o próprio material que a gente tem usava isso como uma punição, né? E ele teve uma melhora muito grande, ficou muito bem, então é um tratamento muito efetivo. Doutora Maiara, a gente já está caminhando aqui para o encerramento. O que acontece é que a saúde mental agora ocupa o segundo lugar entre as preocupações globais com a saúde, ultrapassando até as situações relacionadas com o câncer, né? E a pandemia pode ser até vista como um alerta oportuno que ajudou a trazer à tona essa questão. Quais são as lições que a gente pode tirar do confinamento, da pandemia, de tudo isso que a gente passou e que, de certa forma, muita gente ainda está passando? Doutora Maiara. Travou a imagem da doutora Maiara, travou o áudio também, doutor Cláudio também está travado, ficou então só a Luciana. Não está não. Não está, é que seu áudio tinha sumido ali. Desculpe. Ficou. Qual parte que sumiu? Que eu faço a complementação do que eu estava dizendo. A Luciana acabou fazendo a complementação. Sim, então sim, tá ótimo. Eu não percebi que sumiu. Vamos falar dessa lição do confinamento e a gente parte aqui para o encerramento. Bem breve, doutor Cláudio, então, sobre que lições podemos tirar disso tudo. A principal que se diz em relação à saúde mental, eu acho que a grande lição é a gente ter percebido que não somos feitos apenas de matéria, né? De algo palpável. Eu acho que a saúde mental ganhou uma chance de ser entendida como algo fundamental para que nós tenhamos saúde como um todo. Eu acho que a outra grande lição do confinamento é a percepção de propósito de vida, né? Então, essa foi outra coisa que acho que foi bacana. Muita gente repensou o que quer da vida, né? Repensou qual é seu projeto, repensou por que estamos aqui. Eu acho que quando a gente tem alguma coisa que nos ameaça, né, a existência de uma maneira tão abrupta e nos coloca de frente com a realidade que todos sabemos, que é que vamos morrer, mas que essa morte pudesse ter acontecido, né, prematuramente, a gente passa a valorizar a ideia da filosofia que todos temos que ter, né, da importância. Nem todo mundo que filosofa sabe o que é filosofia, né? Muita gente mais simples filosofa na vida e não sabe ainda o conceito de filosofia, mas tem uma filosofia muito fundamentada, muito rica, né? Que é a ideia de propósito, senso de propósito, né? Então, acho que toda essa bagunça e esse desconforto que nos trouxe a pandemia deu também a chance de cada um de nós pensar por que estamos aqui, de que jeito queremos estar aqui, e por qual razão a gente quer viver, pelo que vale a pena viver. Então, se as pessoas conseguiram tirar isso dessa crise, eu acho que a gente, então, enquanto humanidade, ou enquanto cada um de nós, seres humanos, avançamos. O nosso tempo terminou, pessoal. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Segunda-feira, nós tratamos por aqui da saúde mental no pós-pandemia. Estiveram com a gente hoje 4 psiquiatras, 4 médicos psiquiatras, doutora Luciana Mancini Bari, especialista em transtornos mentais de dependência química. Ela foi coordenadora médica do Hospital Santa Mônica. Também a doutora Riana Honorato, responsável pelo serviço de eletroconvulsoterapia do Hospital Santa Mônica. Doutora Maiara de Sá Salvato, do Hospital Santa Mônica também, experiência em transtorno mental em jovens e adultos, e o Cláudio Duarte, doutor Cláudio Duarte, da Unidade de Dependência Química do Hospital Santa Mônica. Obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe
do programa Gente que Fala, que é a realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã pela AltV, também pelas nossas redes sociais a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau e até lá.